A lenda do chamado da curva do rio, a maldição da noite chuvosa. Você já sentiu aquele arrepio gelado que percorre sua espinha em uma noite qualquer, e de repente tudo o que parecia familiar se transforma em algo errado? Algo que te chama, mas você não sabe de onde vem? Essa sensação é mais do que um simples medo. É o chamado da curva do rio. Uma maldição que assombra os que ignoram a regra. Se ouvir, nunca mais volta. A história começa com Rafael, um motoboy cético de 22 anos que, em uma noite de tempestade em São Tomé das Almas, recebe um pedido de entrega para uma casa isolada na curva do rio. O endereço era vago, mas a promessa do pagamento fácil o fez ignorar qualquer receio. Com a chuva castigando e a escuridão tomando conta da estrada de terra, Rafael zomba das histórias que ouviu na cidade, rindo das lendas antigas sobre a curva e o rio das sombras. E foi ali, na curva mais perigosa, que a primeira mensagem chegou. Rafael, vem! A voz parecia vir de todos os cantos. Ele olhou, tentou ignorar, mas a sensação de ser observado o fez tremer. É só o vento, ele pensou, forçando sua moto a seguir. No entanto, na próxima curva, um vulto surgiu no meio da estrada. Um homem com um chapéu de palha, sem rosto, apenas um vazio. Uma escuridão que parecia absorver toda a luz. Rafael, me leva! A voz ecoou novamente. Ele não podia mais ignorar. A moto acelerou, mas algo pesado parecia puxá-lo para trás. Chegou à casa do destino, uma construção velha, decadente, sem sinais de vida. Ele deixou a encomenda na varanda, mas, ao olhar para dentro do pacote, encontrou apenas um pedaço de papel com uma mensagem escrita à mão. Você ouviu? Agora é tarde. O pânico tomou conta de Rafael, mas ele tentou seguir. Na volta, a moto começou a falhar. Rafael, me leva! A voz voltou, mais forte agora, vinda de dentro da sua mente. No retrovisor, ele viu um vulto sombrio, sem rosto, agarrando-se à garupa da moto. Ele acelerou desesperado, mas não havia mais como escapar. A moto apagou e tudo que ele ouviu foi o assobio, agora dentro da sua própria cabeça, até que o silêncio tomou conta. Na manhã seguinte, a moto de Rafael foi encontrada caída na estrada. Ele havia desaparecido. Não demorou muito para que os mais velhos da cidade começassem a sussurrar, como sempre fazem. Quem responde ao chamado da curva do rio nunca mais volta. Mas o mais estranho de tudo foi que, em noites de chuva, alguns juram ouvir um assobio vindo da curva e, em algum lugar na escuridão, um nome sendo chamado. A história se espalhou entre os motoboys da região, mas ninguém ousava falar sobre o que acontecia na curva do rio. Até que, numa noite de chuva torrencial, Lucas, irmão de Rafael, resolveu investigar. Ele foi até a casa de seu irmão, onde encontrou algo incomum. Um pacote com o mesmo pedaço de papel que Rafael havia encontrado. A mensagem estava mais clara agora. Você ouviu. Agora é tarde. Mas algo mais estava lá. Quando Lucas tentou sair da casa, ouviu o som de passos atrás dele. Passos leves, como se algo o seguisse, apenas aguardando a oportunidade certa para agir. Ele se virou, mas não havia nada. Na volta para a cidade, o medo o tomou. Ele olhou para o espelho retrovisor e, no reflexo, viu uma sombra encostada no banco de trás, um vulto sem rosto, que sussurrou seu nome. O pânico se espalhou pela cidade. Quem ousava fazer entregas à noite pela curva do rio começou a desaparecer. As histórias não eram mais apenas lendas, eram uma realidade. As pessoas viam o vulto na estrada, nas sombras das casas, nas paredes, mas ninguém conseguia explicar. E quem o via nunca mais teve paz. Em uma noite ainda mais sombria, os mais velhos da cidade se reuniram em segredo. Disseram que quem ousasse enfrentar a curva do rio sem seguir a regra, pagaria o preço. Se ouvir o chamado, não responda. A lenda agora era clara.
Quem ouvisse a voz e respondesse ao chamado da curva do rio nunca mais voltaria. A presença não era apenas uma sombra, mas uma maldição antiga, ligada à terra, ao rio, à escuridão. Hoje ainda se ouve, de vez em quando, o sussurro no vento: Rafael, vem. O chamado da curva do rio ainda existe, esperando o próximo a quem a noite escolher. E você já ouviu? Já sentiu o chamado? Se não, pode ser que um dia, em uma noite chuvosa, o assobio te encontre. E quando isso acontecer, será tarde demais.